Fórmula 1 testará carros com ar-condicionado. Ocon é impedido de pilotar na Williams pela Alpine. Red Bull aparece com um carro maciçamente atualizado na Hungria. Sol e muito calor em Budapeste. Carlos Sainz lidera o TL1. Lando Norris o TL2. Verstappen em segundo nas duas. Sexta-feira, 19 de julho de 2024. Senta aí então antes de sextar pra gente saber de tudo o que aconteceu na pista e fora dela em preparação para o Grande Prêmio da Hungria. Vamos lá! A Fórmula 1 testará a partir do Grande Prêmio da Holanda um sistema de ar-condicionado simplificado para os carros. Depois de alguns episódios de pilotos sofrendo com calor extremo, como aconteceu no Grande Prêmio do Catar do ano passado. Tá lembrado? Na ocasião, numa pista que fica no deserto, em pleno Oriente Médio e com várias curvas seguidas com muita carga lateral, a chamada força G, e mesmo durante a noite com a temperatura interna do cockpit não baixando de 31 graus, tivemos vários episódios preocupantes para a saúde dos pilotos. Logan Sargeant abandonou a corrida com desidratação, Esteban Ocon vomitou dentro do capacete e Lance Stroll teve alguns apagões a 300 por hora. Na sequência destes acontecimentos, a FIA falou com todas as 10 equipes e iniciou uma investigação sobre o tema. E uma série de recomendações veio, como, por exemplo, até mudar a corrida do Qatar de localização dentro do calendário para pegar épocas menos quentes, já que não tem épocas mais frias por lá. Na sequência, a FIA também conduziu estudos para a introdução de uma entrada de ar para o cockpit exclusiva para a refrigeração do piloto. Cabe observar se não vão dar um jeito de explorar aerodinamicamente algo que é, em tese, exclusivo para a refrigeração do piloto. Spoiler! Vão fazer isso. E agora, ainda nesse ano, a partir do Grande Prêmio da Holanda, depois, portanto, da pausa de agosto, teremos testes com um sistema de ar-condicionado simplificado em ao menos um dos carros. Entretanto, segundo matéria da motorsport.com, não será um sistema convencional de ar-condicionado igual a gente conhece nos nossos carros de rua, e sim estruturas menores voltadas a canalizar o ar para dentro do cockpit, vindo de várias entradas. Depois de Zandvoort, teremos outros testes em etapas subsequentes e se tudo der certo, isto entrará de forma mandatória, obrigatória, no regulamento técnico da Fórmula 1 já para o ano que vem. Mas o seu uso ficará condicionado a situações extremas, parecido com o que se espera acontecerá em algum momento com aqueles para-chuvas que vem sendo testado para evitar o spray indo para cima e inviabilizando uma corrida por problemas de visibilidade. Ou seja, testarão e o sistema ficará na manga para o caso de. Algo que vinha sendo muito comentado, hoje teve pela primeira vez uma confirmação oficial. A Williams esteve atrás de Esteban Ocon já para essa temporada. O chefe da equipe inglesa, James Vowles, confirmou que Esteban Ocon esteve na fábrica e fez o chamado seat fit, ou seja, fez um molde de assento. Nas semanas anteriores, a Autosport italiana disse que havia uma conversa entre Ocon e a Williams e todo mundo imaginou que tratava-se de algo para 2025. O destino de Ocon, muita gente imagina, seria ou será a Haas. Mas havia um interesse então em substituir Logan Sargeant já no meio dessa temporada para contar com Ocon então, que já tem um clima lá na Alpine bem azedado em torno dele, o que possibilitaria que a Williams somasse mais pontos. E é aí que passa o bloqueio feito pela Alpine. Porque a Alpine briga diretamente contra a Williams no campeonato de construtores. E se puder negar a Williams a chance de marcar mais pontos, negará. Negará e negou. Tanto que a Williams vai ter que correr com Logan Sargeant ou tentar outro substituto, e esse substituto não será Esteban Ocon. A Williams, por sua vez, não perdeu a esperança de trazer Carlos Sainz, embora muita gente imagine, para lá pode acabar sobrando Valtteri Bottas. James Vowles, não custa lembrar, trabalhou com Esteban Ocon na Mercedes. Ocon era jovem piloto da Mercedes, era também reserva justamente quando Vowles era número 2 de Toto Wolff por lá. Ainda segundo ele, Ocon tem um tamanho parecido com o de Albon, mas algumas dimensões dele
demandaria um retrabalho do monocoque. Então ele disse que seria algo pensando em 2025 e 2026. Todas as equipes, menos a McLaren, chegam na Hungria com novas peças, especialmente Red Bull, Sauber e Aston Martin, trazendo bastante coisa. A atual campeã de construtores tem uma nova asa dianteira, um novo tampo do motor sem aqueles ombros por cima do halo indo até a traseira, retrabalhou sidepods e entradas de ar na pista, que promete ser a mais quente até aqui da temporada, e mexeu também em peças da suspensão dianteira. Mercedes e Ferrari trouxeram mudanças cosméticas, ou seja, delicadas nos seus carros. A Aston Martin está no time das que trouxeram várias coisas: uma asa dianteira nova, aqueles defletores no halo, um novo difusor, um assoalho revisado e uma nova Binwing, aquela asa secundária embaixo da asa traseira. A Sauber foi que trouxe mais coisas e faz todo sentido, já que eles têm 0 ponto até aqui. Novos bocais de sidepod, novo tampo para o motor, suspensão dianteira, suspensão traseira, um novo halo com aquelas asinhas e até os retrovisores foram redesenhados. Na pista, muito sol e calor. 30 graus de temperatura ambiente, 57 no asfalto. Carlos Sainz liderou a sessão, seguido de Max Verstappen e Leclerc. Red Bull e as demais que eu acabei de mencionar, que trouxeram muitas atualizações, mandando carros em configurações diferentes para a pista, justamente para comparar dados. Oliver Bearman fez mais uma sessão livre pela Haas, dessa vez substituindo Hülkenberg. Enquanto Oscar Piastri perdeu a primeira parte da sessão com problemas técnicos na sua McLaren, Max Verstappen setou o tempo de referência 1:19.831. Até 20 minutos do final, Sainz e Leclerc ponteavam a tabela, com o espanhol marcando 1:18.713. Só que aí Verstappen enfiou-se no meio das duas Ferraris, 0.276 do tempo de Sainz, empurrando o Leclerc para terceiro com George Russell o quarto. Zhou foi quinto, com todo mundo podendo pensar, será que as atualizações da Sauber já deram esse milagre todo? Seguido de Norris e Piastri com as duas McLaren prometendo muita coisa. Tsunoda foi o oitavo, Stroll foi o nono e Hamilton fechou o top 10. Pérez foi o 11º, Ricciardo o 12º, Alonso o 13º, depois Albon, Bottas e Sargent em 16º. Gasly e Ocon 17º e 18º, depois Magnussen e Bearman fechando os 20. Entre uma sessão e outra veio o quali da Fórmula 2. Enzo Fittipaldi foi o segundo, Gabriel Bortoleto foi o quarto, com uma pole de Paul Aron e Isaac Hadjar foi o terceiro. Aron e Hadjar estão à frente de Bortoleto, que no momento é o quarto nesse campeonato. Amanhã tem corrida da Fórmula 2, aqui estão os horários que também deixei fixos no Instagram e no Twitter do canal. Venho falando aqui, ainda dá para o Bortoleto disputar esse título. No TL2, Lando Norris foi o primeiro em sessão interrompida por bandeira vermelha, quando a Ferrari vermelha do Leclerc bateu. 17 horas locais, luz verde de cara. Nico Hülkenberg, que tinha perdido a primeira sessão cedendo o carro para Bearman, foi para a pista. Com 16 minutos de sessão, tivemos então a interrupção quando na saída da curva 4 o Leclerc perdeu o carro e foi parar nas barreiras. O piloto saiu ileso, mas tiveram que então recuperar o carro. E como você sabe, em treino livre, bandeira vermelha não para o cronômetro. Por causa disso, então, quando a pista foi reaberta, faltava menos de meia hora para o final do TL2, o que fez com que todo mundo mudasse sua programação e fosse para a pista com pneus macios, já começando simulações de classificação. Zhou deu uma saída de pista e por pouco não pega a Red Bull de Pérez. À medida que os tempos foram então caindo, Norris marcou 1:17.788, 0.243 mais rápido que o Verstappen, seguido então de Carlos Sainz e Pérez. Será que o Pérez resolveu andar de novo? Ao que se sabe, ele tem aquela cláusula contratual que poderá degolá-lo depois de Spa. Não sabe do que eu tô falando? Pois é, muita gente especula e parece que é verdade porque tá todo mundo dizendo a mesma coisa. Que Pérez tem a lâmina de uma guilhotina sobre sua cabeça, dizendo que se ele tiver mais de 100 pontos de desvantagem para Verstappen, e atualmente ele tem, ao tempo do Grande Prêmio da Bélgica, a Red Bull estará livre para fazer o que quiser com seu contrato, inclusive rasgá-lo. Russell foi o quinto, Magnussen o sexto e Lewis Hamilton o sétimo. Ricciardo foi o oitavo, Albon o nono e Alonso fechando o top 10. Bottas o 11º, Logan Sargent um razoável 12º e Oscar Piastri 13º. A Alpine fez 14º e 16º com Ocon e Gasly,
e a Haas de Hülkenberg no meio. 17º ficou para Stroll, que recebeu as atualizações que estavam no carro de Alonso no TL1 também na sua Aston Martin. E depois 18º para Leclerc, que em razão do acidente perdeu muito tempo de pista. 19º foi Tsunoda e 20º Zhou com a Sauber. Deixa eu te falar um negócio. Ontem eu participei do podcast Motor Grid com o querido Bruno Bonifácio e foi um baita de um papo de mais de 2 horas falando de carros de Fórmula 1 e contando a história do canal. Só que assim, você vai num churrasco, vai numa festa, alguém fala, ó, conversa com alguém que tá com dúvida sobre carreira, sempre acontece isso. Conversa com meu amigo, ó, deu certo. Eu falo, gente, eu não sou exemplo pra ninguém. Isso é muito importante, cara, porque inclusive tem um livro que eu gosto muito, um escritor que eu gosto muito, que é do Nassim Taleb. O livro chama Iludidos pelo Acaso. E ele conta várias histórias e coloca vários exemplos reais e exemplos criados ali, mas que poderiam ser reais, justamente com matemática e estatística justamente, a gente pega, por exemplo, o seu caso, que deu certo. Só que a gente esquece de perguntar o número de pessoas que tentaram a mesma coisa e deu errado. Exato. Não tem como você vender uma receita do sucesso, porque não existe. Exatamente. Né? É muito complicado Exato. isso. Você nunca vai me ver fazendo curso, arrasta pra cima, largue tudo e vai fazer canal. Não, você não vai ver eu fazendo isso, porque realmente a chance é 1 em 1 bilhão. Foi legal demais, tô postando alguns drops lá no Instagram, aqui também nos shorts, eu vou deixar o link para vocês assistirem aqui embaixo. Amanhã, 7h30 da manhã, o TL3, 11 horas a classificação e no meio das duas, às 9h15, a corrida curta da Fórmula 2. Domingo, 5h05 da manhã, a prova longa da Fórmula 2, às 10 o Grande Prêmio da Hungria, que assim que acabar eu posto aqui um shorts em 60 segundos comentando do resultado. E aí, 18 horas, encontro marcado, você e mais de 2.000 falando de Fórmula 1, respondendo suas perguntas, seus superchats e ao final pedindo as pizzas de sempre. Nessa semana, terça-feira, o episódio foi um balanço geral da temporada, equipe a equipe, quem subiu, quem desceu, quem piorou, usando percentuais, já que as temporadas de 22 e 23 tiveram 22 grandes prêmios e essa teve 24. Mas foi muito legal fazer esses comparativos porque você consegue entender exatamente, como se fosse um raio-x, o que está acontecendo com cada uma das equipes. Eu mesmo aprendi bastante na pesquisa para fazer esse roteiro e gravar o vídeo. Vale demais assistir, vou deixar o link aqui embaixo. Na quarta-feira, a pequena grande história do Grande Prêmio da Argentina, que demorou 2 dias para ter o resultado publicado, porque o pessoal se perdeu na cronometragem e até um escritório de contabilidade foi contratado para ajudar. Links aqui embaixo. Você já sabe como também estão aqui embaixo os links para as redes sociais do canal. Instagram, Twitter, TikTok, Telegram estão passando aqui. Se você quiser receber notificação de cada um dos vídeos que saem por aqui, e são de 80 a 90 por mês, todo santo mês, temos aqui embaixo também canais de Telegram e de WhatsApp, onde você entra e passa a receber um push no seu telefone no instante em que eu publico cada um deles. Beleza? Então é isso, amanhã estou de volta para comentar com vocês o resultado da classificação. Domingo nos vemos na live. Valeu, aquele abraço, sextou e juízo.